Eu vou fazer uma pequena apresentação aqui, eu não sei se vocês conhecem a Positron, ou Positron, né? É uma das empresas filhas da Unicamp, ou seja, nasceu aqui de dentro da Unicamp, mas numa época muito diferente do que vocês têm hoje. Hoje, todo esse suporte, até mesmo o próprio desafio, é uma mudança de cultura, digamos assim, da universidade dramática. E vocês vão ver o porquê aqui à medida que eu for apresentando. Eu vou passar rapidamente um pouquinho aqui da história da Positron. A Positron também é chamada de... a Positron é a marca da empresa. A Positron é a PST Eletrônica Limitada, tá? Mas vamos começar aqui bem no primórdio, né? Esse cara do meio aí com cabelo, tá? Sou eu, tá? Isso em 1987. Isso daí era o nosso trabalho de fim de curso, né? De engenharia elétrica, com o Ishiro do lado de cá e o Newton do lado de lá, né? Aqui no laboratório de eletrônica de potência, que acho que já mudou de nome, mas enfim, era aqui na engenharia elétrica. E esse aqui é o nosso transcoder NTSC PAL-M, que hoje não faz o menor sentido, tá? Mas foi o nosso trabalho de fim de curso e que motivou a gente a abrir um negócio. Nessa época, 1987, incubadora era da onde saíam os pintinhos, tá? Não existia nenhum tipo de suporte, nenhum tipo de treinamento, mentoria, esquece. Aliás, nós éramos meio que mal vistos aqui na Unicamp. Porque o que esses moleques querem denegrir a pureza da universidade querendo ganhar dinheiro? Eu já assisti uma coisa dessa, né? Montar um negócio, vocês são loucos, tá? E de fato não tinha nenhum tipo de apoio, nenhum tipo de suporte. Como isso daqui era o nosso trabalho de fim de curso, e a gente usou o laboratório para fazer durante o último semestre da graduação, quando a gente terminou, nós éramos tão inexperientes e tão novatos que nós achávamos que nós podíamos fabricar esse negócio e vender. Para quem não sabe, um transcoder NTSC PAL-M, ele transcodifica o sinal de vídeo do padrão americano NTSC para o padrão brasileiro PAL-M. Hoje, com TV digital e tudo mais, isso não faz o menor sentido, tá? Então, você vê como os produtos também têm prazo de validade. O circuito funcionou, era bacana, legal, e a gente resolveu juntar um esforço bastante grande, tá? Nós tivemos uma fase república antes da fase garagem, tá? Que essa aqui é a fase garagem. A fase república é que a gente montava as coisas na própria república. E depois aqui eu já estava trabalhando numa empresa aqui em Campinas como engenheiro mesmo, pegava o meu salário do mês, inteirinho ia aqui para o negócio, então esse era o financiamento da empresa, eu e o Ishiro fazíamos isso, né? E tirávamos o mínimo para a sobrevivência. Detalhe que naquela época eu ganhava o equivalente a $600 por mês, tá? Esse era o salário inicial de engenheiro. Portanto, vocês não fazem ideia da maravilha que está esse mercado de trabalho hoje, tá? Esse daqui é o Sérgio, que também veio juntar com a gente, era um colega do Ishiro. Ele acabou nem terminando a graduação, ele alega que foi por culpa da empresa, eu acho que foi por um pouco de preguiça da parte dele. Tá? Naquela época, só para sentir aqui a fase garagem, isso aqui era uma sala ao lado da garagem, tá? Aquele lá é um PC que tinha um HD extremamente grande de 10 megabytes. Tá? Enfim, e aqui a gente ainda estava trabalhando no transcoder, tentando melhorar o circuito, tentando fazer ele minimamente viável. Tá? Aqui, depois a gente acabou saindo daquela garagem e foi para uma república. Aí você tinha mais espaço. Aqui tem várias fotos aqui da gente trabalhando na república. A casa inteira era só nossa, então nós morávamos ali e também trabalhávamos aí, bem nos primórdios. Veja bem, tanto eu e o Ishiro tínhamos outro emprego, então a gente trabalhava aí assim, o emprego regular era das 8 às 6, depois das 6 às 3 era aí, tá? E isso incluía finais de semana, tá? Então o negócio era bem difícil mesmo, tá? Aqui ocorreu a primeira mudança nesse período aí, 1988. Na época, o nosso principal mercado, o mercado que a gente tinha em mente, era realmente fazer um aparelho, um transcoder, que seria utilizado com videocassetes, que naquela época era um NTSC e a sua televisão era PAL-M, então você precisava ter o transcoder. Só que nessa época aí, a Panasonic lançou um aparelho já transcodificado, tá? Que era a versão N ou versão B, sei lá, que era a versão BR, que era para vender no Brasil. E aí você descobre uma coisa muito relevante, que quando o seu mercado deixa de existir, fica difícil vender alguma coisa, né? Então,
tínhamos que fazer alguma mudança. E aí, veja bem, olha o que é a inexperiência, o que é a falta de preparo, o que é não ter nenhum tipo de desafio nova, nenhum tipo de mentoria, nem nada. Um colega nosso entrou lá e falou, olha, o meu pai tem um Del Rey, vocês não sabem o que é um Del Rey, tudo bem, era um carro da época, tá? Que tem 4 vidros elétricos. Tá? E vira e mexe, ele esquece um vidro aberto. Tá? Quando ele sai do carro, ele larga um vidro aberto porque ele trancou a porta e esqueceu. Isso não dá para fazer um circuitinho ali, que quando você tranca a porta, sobe o vidro e fecha? Foi assim que nós mudamos de área e fomos fazer um módulo eletrônico para fechamento de vidro elétrico. E pesquisa de mercado zero, tá? Se é isso que vocês estão pensando, não teve. Tá? E não é que a gente fez o circuito ficou bom? Bom, um bando de engenheiro com capacidade de fazer um transcoder em TC PAL-M que dirá um raio de um circuitinho para subir vidro elétrico. Isso foi piece of cake. Tá? Aí, quando a gente fez esse circuito e começou a querer vender, a gente descobriu que existia um mercado de acessórios automotivos. E começamos a fabricar acessório para automóvel, que era o módulo de vidro elétrico. Aí, nessa época, né, em 1989, alugamos um galpão aqui em Barão Geraldo, era um supermercado, estava vazio, um mercado relativamente grande, e o professor Rogério, que era o pai do Sérgio, foi o nosso venture capitalist. Na verdade, ele foi um angel investor, tá? Ou seja, ele pegou uma grana e pôs um dinheiro para a gente comprar matéria-prima, comprar fio, comprar chicote, comprar componente, etc. E começou uma pequena montagem super artesanal. Tá? Chegamos a ter, acho que uns 20 funcionários aqui e começamos realmente a ter contato. Eu fui várias vezes, eu fui na loja vender, eu fui em concessionária vender, etc. Até que a gente descobriu que existia um negócio chamado distribuidor de acessórios. Né? Aí a gente, tem distribuidor. Então aí começamos a ter contato com a distribuição e aí o canal de venda foi começando a ser formado. Tá? Bem aqui, em 1989. Aí tem um outro momento, tá? Que vocês não conhecem, não devem se lembrar, só no livro de história, a maior parte de vocês vai ver isso, que em 1990 o Collor entrou, o presidente Collor, aliás, senador Collor hoje, e confiscou o dinheiro de todo mundo. Tá? E o nosso produto, que era um acessório para carro que tinha vidro elétrico, porque nós não vendíamos o vidro elétrico, era um módulo para ser colocado no carro que tinha vidro elétrico. O carro que tinha vidro elétrico parou de vender instantaneamente. Tá? Foi um período assim que o país que já não tinha lá uma grande economia congelou. E aí nós ficamos assim, um olhando para a cara do outro, o que a gente vai fazer agora? Tá? Se no primeiro circuito, o transcoder, que deixou de existir o mercado, que eu considero a nossa primeira falência, agora foi a segunda falência, porque não tinha mais o que vender, não estava vendendo nada. Nós tivemos, naqueles 20 funcionários, tivemos que reduzir, né, o quadro de funcionários, teve que mandar a gente embora, ficou 3 ou 4, só para pegar o que tinha do estoque, embalar e despachar o pouco que estava vendendo. Nós ficamos literalmente comendo o estoque. E isso foi assim até meados de 1990. Em meados de 1990, e nesses 6 meses, digamos assim, entre o Collor entrar, confiscar o dinheiro e a gente preparar um produto novo, o que nós fizemos? Nós desenvolvemos o alarme para automóveis. Tá? Que é o produto pelo qual a Positron é mais conhecido. Por que nós desenvolvemos um alarme? Porque nós tínhamos tido contato com o distribuidor de acessório, com as lojas de acessório, e nós tínhamos visto esse produto que vendia muito mais, tinha um volume muito maior, tá? do que acessório para vidro elétrico, e que tinha uma característica que a gente olhava e falava, nossa, mas é muito simples. Né? Isso aqui a gente tira de letra. Tá? A gente consegue fazer melhor do que está lá. Né? Então nós lançamos, em 1990, graças ao Collor, digamos assim, tá? Nós lançamos o alarme automotivo. E aí que a gente entrou no mercado de alarme. Nós já tínhamos um certo canal de distribuição, na época acho que eram 2 ou 3 distribuidores, nós já tínhamos esse canal de distribuição, né? E simplesmente mudamos o produto, tá? E começamos tudo de novo. Essas fotos aqui é do prédio atual lá da PST, né? O que fica aqui próximo do observatório aqui da Unicamp, que era um prédio que ele ficou inacabado. Era um prédio que na época o professor Rogério estava construindo, né? E como ele também teve o dinheiro totalmente confiscado, o prédio ficou inacabado. Então a gente entrou no prédio e foi, digamos assim, terminando na medida do possível. Em 1990, eu até brincava, eu falava assim, vamos jogar uma lona em cima e montar uma igreja, né, e começar a arrecadar um dinheiro, fiéis, etc., alguma coisa assim, para poder terminar o prédio e continuar o negócio. Né.
Aí, em agosto de 90, esse seria o primeiro alarme. Na realidade, esse aqui é o módulo de ultrassom, que foi um desenvolvimento bastante bom. Ele já saiu, na largada, ele saiu bem melhor do que o que existia na praça. O alarme por ultrassom é aquele que, se você quebrar o vidro, o alarme dispara. Só que o que existia na praça, e que foi durante muitos anos um grande problema, ele disparava simplesmente por ficar no sol, né? O aquecimento do carro acabava disparando o alarme, né? E no nosso circuito não. No nosso circuito a gente tomou uma série de cuidados com temperatura, etc., coisa e tal, e ele não disparava. Tá? Aí em 91 a gente lançou um alarme de controle remoto, e em 91 foi um ano que a gente pensou que ia ser a terceira falência. Tá? Em 91 teve uma grande empresa aqui, uma multinacional, que tem fábrica aqui em Campinas, que ia lançar um alarme. Ela já tinha um alarme e ela ia lançar um alarme de controle remoto, parecido com esse aqui. Né? Na realidade, o nosso é parecido com o dela, ou vice-versa. Mas, enfim, a gente se baseou no modelo italiano e eles também. Só que eles contrataram essa empresa italiana e simplesmente estavam usando a tecnologia deles. E eles fizeram anúncio na revista Veja, eles fizeram comercial no meio da novela, saiu até propaganda no meio do Jornal Nacional, tá? Do alarme dessa empresa multinacional local. Tá? Então nós estávamos pensando, bom, qual vai ser o nosso próximo produto, né? Porque depois dessa não vai ter para ninguém. E aí eles começaram a vender. Obviamente o único atrativo que o nosso tinha, que era um pouco mais barato que o deles, mas, enfim, a gente estava vendo que nós não teríamos realmente muita chance. Só que eles começaram a ter um problema técnico de disparo do ultrassom por causa do sol, né? Nós pegamos o circuito deles, analisamos e falamos, olha, eles não tomaram cuidado com esse efeito de temperatura. Tá? É um erro grave. Por quê? O alarme era italiano, acho que na Europa lá não esquenta tanto, não sei, mas não era um problema crônico lá. Bom, recall, alarme falso, disparo, problema, aí esse fabricante, que tem um nome a zelar, mandou recolher tudo. E aí, o que era o abismo virou as nossas vendas subiram drasticamente, porque abriu o mercado para a gente. Ele fez anúncio, ele fez propaganda, ele agitou o mercado, mostrou a necessidade do controle remoto, que não era tão comum naquela época, o controlar, travar, destravar, ligar o alarme para o controle remoto, mostrou essa necessidade, gerou a demanda e saiu do mercado. Fantástico, né? Esse foi o grande impulso que a PST teve, que a Positron teve logo no início da sua história. Foi assim, quando nós estávamos vendo a terceira falência, o negócio virou 180 graus e subiu, né? Grande esperteza da nossa parte não era, mas a gente estava na hora certa, fazendo a coisa certa, com o produto certo. E com o canal de distribuição já engatilhado para suprir o mercado. Aí passou aqui mesmo, aqui na linha de montagem aqui em Campinas, a gente passou a ter linha de montagem mesmo. Chegou a 100 e poucos funcionários aqui dentro da Unicamp. Aliás, era um problema terrível, porque não tem nenhum ônibus que chega até lá em cima, né? Então a gente teve que fazer, inicialmente era meu próprio carro que eu ia e voltava buscando pessoal, depois a gente contratou um ônibinho, etc, coisa e tal, mas foi bem difícil esse começo. Aqui não é um bom lugar para ter uma fábrica, tá? Enfim, mas a gente também não pesquisou sobre esse assunto quando a gente estava escolhendo o lugar. Uma coisa que a gente fez nessa época, em 93, você tinha duas opções, e havia muitos fabricantes de alarme, muitos fabricantes de acessórios automotivos, que ia para a opção número 1, que é meia nota, 100 nota, nota fria, enfim, você aumentar a sua margem na base de economizar impostos, né? E isso é extremamente lucrativo com a carga tributária que a gente tem aqui nesse país. Porém, a gente optou por um caminho das pedras, tá? Naquela época a gente já teve algum contato com Manaus e em 1993 eu com o Ishiro, nós fomos até Manaus para abrir a empresa em Manaus. Porque nós tínhamos essas duas alternativas, ou nós íamos para Manaus e tínhamos incentivo, que é o único lugar nesse país que dava para ter eletrônica de consumo, né? Hoje com a lei de informática, alguma coisa você consegue fazer por aqui, mas naquela época não existia nem essa opção, ou era Manaus ou era informalidade. E essa foi uma das decisões estratégicas, talvez mais acertadas que a gente teve. Porque na formalidade é que você consegue crescer. Na informalidade você pode ganhar muito dinheiro, tá? Podia, pelo menos. Hoje em dia está mais difícil, tá? Mas é na formalidade que você consegue crescer. Nós fomos lá em 1993, mas veja bem, uma empresa de 100 funcionários, abrir uma planta a 3.000 quilômetros de distância não é exatamente fácil. Então a planta só começou a funcionar em 95. Tá?
Em 94, mesmo aqui em Campinas, a gente mudou também a tecnologia de fabricação para SMD, o que na época era meio que revolucionário, porque todo mundo usava componente montado à mão, e nós fomos atrás de comprar uma máquina, de melhorar a produtividade, né, melhorar a qualidade e fazer montagem robotizada, né? E é curioso porque isso, naquela época, gerava bastante polêmica, né, porque parecia que você estava comprando uma máquina, vai gerar desemprego. A empresa só cresceu. A empresa só cresceu e só melhorou, nunca teve máquina que gerou desemprego, já teve outras coisas aí, mercado, lei, né, sei lá, incentivo fiscal que foi ao avesso, mas máquina e produtividade não gera desemprego não. Tá? Aí em 95, efetivamente a fábrica em Manaus começou a funcionar. Tá? Inicialmente com uma outra pick and place, depois um efetivo bem pequeno, ainda montando os mesmos produtos, tá? Mas foi só em 96 que o faturamento saiu por Manaus. Isso é muito importante, porque a gente começou a montar placa em Manaus, mandava a placa para Campinas e faturava por Campinas. É o pior dos mundos, porque você tem todas as desvantagens da distância, tá? E nenhuma vantagem tributária. Foi muito horrível essa época. Mas em 96 a gente já estava montando em Manaus e faturando por Manaus, ou seja, aí sim tendo os incentivos da Zona Franca e aí sendo competitivo. A gente conseguia competir com o sem nota, com o meia nota, com o informal. Isso é que Manaus viabilizou. Tá? Na realidade é o seguinte, é que a carga tributária no país inteiro é tão ruim que qualquer benefíciozinho que você consegue faz a diferença. Né? E é isso que Manaus viabiliza para a indústria eletrônica de consumo. Né? Para a indústria de informática já não é o caso. Em 97, aconteceu uma coisa muito interessante. Foi um período que a moeda estava estabilizada, já estava o real, etc. E muitas empresas americanas, empresas do mundo inteiro, começaram a comprar empresas no Brasil. Eles se interessaram e começou a ter muito investimento vindo para cá. Tá? E aí teve dois sócios, o Ishiro e mais um, que optaram por sair. Né? Então foi em 97 que houve a parceria com a Stoneridge. A Stoneridge é uma empresa americana que fabrica, dentre outras coisas, fabrica painel de instrumentos para caminhões. E ela fabricava no México e fornecia para o Brasil, para a Volvo e para a Mercedes-Benz. Tá? E a Mercedes-Benz e a Volvo chegou para a Stoneridge e falou, eu preciso aumentar o conteúdo no Brasil, preciso aumentar o conteúdo nacional. Então eu preciso que vocês fabriquem no Brasil. Né? Eu quero engenharia, suporte e produto nacional. Então eles procuraram várias empresas e, por incrível que pareça, eles encontraram na PST uma empresa que estava legal, com a contabilidade em ordem, né? Faturando tudo certinho, sem nenhum problema tributário, tal, etc., que naquela época era muito comum. Né? Porque a gente estava na Zona Franca de Manaus. A Zona Franca de Manaus é um Brasil dentro de um Brasil. É cheio das regrinhas, é cheio das normas, é fiscalização direto e reto. Né? Porque são poucas empresas que realmente têm incentivo, uns 400, 500 empresas. A fiscalização lá é 24 horas por dia, você tem até a sala do fiscal na fábrica. Né? É impressionante. E a Stoneridge entrou, então ficamos uma empresa 50% americana, 50% brasileira, sendo que eu e o Sérgio permanecemos. Em 98, aí foi um momento que eu decidi ficar sabático, tá? Eu fui para os Estados Unidos fazer mestrado e doutorado. Tá? Na época eu achei melhor, eu falei, eu estou precisando me atualizar, já fazia 11 anos aí de formado, eu resolvi me afastar um pouco da empresa. E nessa época aí tem todos esses lançamentos, tá? Incluindo a marca alternativa nossa Concept e tal, etc. Mas basicamente o que passou a acontecer de 98 para frente foi que a Positron passou a assimilar a tecnologia da Stoneridge para a fabricação do painel de instrumento e fornecer para a Mercedes-Benz aqui do Brasil. Aqui é a fábrica de Manaus, que nessa época esse galpão aí era super apertado. Né? Quer dizer, é lei dos gases, né? Quanto mais espaço você tem, você enche. Né? E aí você tinha a fábrica, era super apertada, o negócio acabou ficando totalmente impraticável, né? Até que a gente teve que mudar para uma outra unidade, em 99. Tá? Aqui é o encontro do Rio Negro com o Rio Solimões, tá? E aí é Manaus, né? O Distrito Industrial, e esse daqui é o galpão da PST. Né? A gente até fez um puxadinho aqui, porque eram dois galpões separados, a gente emendou no meio, enfim. Tem uma série de mudanças que foram feitas nesse galpão para caber tudo que a gente fez, porque a empresa foi crescendo nesses últimos anos. E do outro lado da rua aqui é a Honda, tá?
que fabrica as motos aí. E essa aqui é a fábrica atual da PST em Manaus. Tá? Em Manaus tem aproximadamente 800 funcionários e aqui em Campinas tem em ordem de 400, 450 funcionários. Aí a fábrica lá de Manaus tem 4 linhas de montagem SMD, totalmente automatizadas e de alta performance. Tem a parte de chicotagem, uma parte já foi terceirizada, mas tem ainda chicote sendo feito lá dentro. Linha de montagem, são várias linhas, né, então tudo. E tem a parte de injeção de plástico, que é uma peça fundamental na indústria eletrônica. Você tem que ter os seus próprios moldes, as suas próprias peças plásticas, tanto embalagem, chaveiro, etc. E tal. E são 18 injetoras, enfim. Né? Em 2004, aí eu já estava de volta no Brasil, a gente terminou de desenvolver o sistema de rastreamento, então criou-se uma divisão de serviços que apostam rastreadores, e isso é uma importante, essa diversidade. Então, além de fabricar os diversos hardwares, os diversos módulos para rastreamento, a gente oferece também o serviço de... você vai lá na internet, você tem um mapa, você vê, você localiza o veículo, manda comando para o veículo, recebe informação do veículo, enfim, até com o celular, né? Uma das tecnologias que a gente desenvolveu foi a tecnologia PAN, né, que a gente chama de Positron Area Network. Na realidade, é simplesmente um fio, né, que pode interligar aí todos os produtos. O alarme ele interage bastante com o veículo. O alarme tem várias entradas, várias saídas, ele está realmente atuando sobre o veículo. Aí se você liga, por exemplo, o rastreador nesse fio aí no PAN, você pode mandar um comando pelo seu celular, né, para o rastreador e ativar o alarme ou desativar. Então, se você trancou o carro com a chave dentro, você puxa o celular, manda desligar o alarme, ele desliga, pula a trava, você pega a chave, por exemplo. Né? Além disso, se o alarme dispara, vamos supor, você foi até Guarulhos, deixou o carro lá, viajou para Miami e o alarme dispara lá em Guarulhos. Né? Você recebe no seu celular, essa informação passa pelo PAN, vai para o rastreador vai para o sistema, você recebe no seu celular uma mensagem que o alarme do seu carro disparou. Né? É esse tipo de integração que essa tecnologia aí permite. Né? Além disso, você tem módulos eletrônicos como o vidro elétrico. Né? Então, o módulo do vidro elétrico, por exemplo, você liga o alarme, fecha os vidros. Se um vidro ficar aberto, né, por algum motivo, o próprio alarme pode fazer um barulho diferente, para te avisar que, olha, o vidro ficou aberto. Tá? Ou você pode receber uma mensagem no celular. Né? Tá tudo interligado. O sensor de estacionamento também pode estar interligado a esse sistema. Aí, se você tem o nosso rádio, a informação de distância dos objetos, etc., aparece no display do rádio. Então, quando você engata ré, a distância lá atrás aparece no display do rádio. Tudo isso são integrações. Eu estou mostrando isso daí porque isso é um diferencial tecnológico. Dado todos os acessórios que a gente foi desenvolvendo, num determinado momento a gente interligou todos eles aí com barramento, né? E aí tem um dispositivo aí que a gente chama de Radio Lock, que é se o rádio for roubado, o rádio não vai funcionar nunca mais em nenhum outro carro, enquanto ele não achar esse Radio Lock que também estava ali no barramento. Tá? É típico do mercado de acessórios, né? São desenvolvimentos bem específicos. Aqui uma linha geral aqui dos produtos, isso aqui está um pouco defasado, mas basicamente você tem o painel de instrumentos que é fornecido para a Mercedes, inclusive tinha uma outra versão que já foi descontinuada. Né? Máquinas de vidro a gente não faz mais, hoje já está terceirizado, mas a princípio a gente fornece máquina de vidro, alarme de moto, travas atuadores, sistema de rastreamento, sensor de estacionamento, etc. Tudo isso daí, nesse portfólio, o que ele representa é uma certa estabilidade, porque qual que é o ponto? Se você tem uma empresa que se apoia em um único produto, tá, ela está frágil. Se esse produto sofrer um ataque, ou se ele ficar defasado, ou se acontecer uma mudança no mercado, você tem uma empresa frágil. Né? Como a gente está no mercado de acessórios automotivos, existe a necessidade de ter essa diversidade. Tudo bem, o alarme foi o produto que viabilizou, digamos assim, tudo isso. Mas, por exemplo, hoje a parte de rastreamento representa quase 20-25% do faturamento da empresa. Né? E é serviços, não tem nada a ver com fabricação, produção, etc. Né? E os outros módulos todos, além disso, tem peças que são voltadas para a montadora, enfim, tem uma série de coisas aí que dá uma certa estabilidade. Um número que eu achava bastante interessante é que a PST vendia regularmente para 12 mil lojas no Brasil.
e tinha 18 mil cadastradas. Regularmente significa o seguinte, nos últimos 3 meses, 12 mil lojas diferentes compraram, tá, produto da PST. E tinha 18 mil no sistema. Então, isso dá uma estabilidade muito grande, né? Eu não tenho um mega cliente que, se ele me der um calote, eu vou ter um problema gravíssimo, né? É lógico, tem cliente significativo. GM já foi um cliente muito significativo para a PST, mas nunca passou de um determinado limite. Aqui a linha de áudio. Essa linha de áudio aqui, ela é teve bastante controvérsia nessa linha de áudio. Já mudou algumas coisas, já tem modelos novos, etc. Mas essa linha de áudio aqui fez com que eu tivesse um ponto de vista bem diferente com relação ao meu sócio, de como essa linha deveria ser tratada, e esse desacordo fez com que eu saísse da empresa, eu saí da administração. Eu ainda sou sócio, mas não sou mais diretor de engenharia, em 2010. Né? Porque ele focou essa linha, o Sérgio, ele é o presidente, ele focou nos grandes magazines, né? E isso foi um erro, isso causou um prejuízo enorme e agora já está totalmente sendo revisto, porque nós já temos esse canal de distribuição muito forte para o aftermarket. E o grande magazine, ele é muito agressivo em preço, né? Ele põe uma série de exigências, enfim, ele não é um cliente como você fala assim, eu vou ter uma grande lucratividade vendendo para a Casas Bahia. Não é verdade, né? Casas Bahia vende barato e ela vende barato porque ela esfola o fornecedor, ponto, né? Simple as that. Tá? E como eu falei, eu comecei falando que era positron de 0 a 1000, né? Desde 2006, nós estamos entre as 1000 maiores empresas do Brasil. Tá? Fechamos aí 2011, não, 2011, 2012, 2011 com 220 milhões de dólares de faturamento, de dólares, tá? E fechamos aí 2012 com 180 milhões de dólares de faturamento. Tá? Então, 2012 foi um pouco menor do que 2011. E isso é bastante significativo, tanto que a gente está aí nas 1000 maiores da Exame aí, ano após ano. E vale lembra da foto da garagem, né? Lembra lá do transcoder, né? Do laboratório? Pois é a mesma empresa. Tá? Em 2009, aí saiu no valor econômico, no valor 1000, né, que seriam as 1000 maiores, saiu como a melhor indústria eletroeletrônica do país. Né? Isso foi, não sei exatamente por que isso aconteceu, mas enfim, né, naquela época eu estava mais gordinho. Tá vendo? Hoje eu estou malhando mais. E uma empresa, assim, para chegar nesse porte, nesse nível, você tem que conseguir uma série de ISO TS, ISO 9000, isso dá um trabalho enorme. Mas, enfim, é bom, no fundo, você acaba se valendo disso, porque você acaba tendo mais controle, melhora a sua tecnologia, procedimento, etc. E também você acaba recebendo prêmios. Foi aí pela revista Época, uma das melhores empresas para se trabalhar, pela InfoWeek, também uma das 100 mais inovadoras de TI, né? Foi aprovado na CESV Brasil, que é o pessoal de seguradora, enfim, teve prêmio de montadora, da Fiat, da GM, já deve ter alguns prêmios a mais aí que eu nem tenho, né? Precisa até atualizar. Da PST que eu tinha para falar, da Positron, era basicamente isso. O recado mais importante aqui da Positron é o seguinte, é possível. É esse o recado. Porque você vai falar, Google, Yahoo, até Microsoft, por que não? Né? Os caras começaram lá pequenininhos e fizeram, e foram, e ficaram mega, e ficaram grande, etc, etc, etc. E aqui nesse país tupiniquim, né? Se não for jabuticaba não presta, né? Essa é a regra, via de regra, tá? Mas é possível. Tá? Esse é o principal recado. Não é fácil, tá? Não falei em momento nenhum que foi easy, tá? Né? Não falei em momento nenhum que tive grandes apoios e suportes, porque não teve, tá? Mas é possível. A dificuldade, a impressão que você tem em certos momentos é que dá a impressão que você está nadando contra a correnteza o tempo todo, que você está querendo fazer aquilo que o governo não quer que você faça, que é desenvolver o país. Né? É impressionante, tá? Mas é possível. Né? Esse é o principal recado. Eu coloquei isso aqui sobre patente porque, como vocês vão trabalhar com patentes, eu acho que é importante isso daí. Eu não sei como é que eu estou de tempo ainda. Eu estourei. Tá, rápido.
Então, vou ser bem rápido aqui. Patente é o seguinte, eu não vou nem explicar esse diagrama aqui, né? Mas, basicamente, patente não é uma ferramenta de defesa. Tá? Patente é uma ferramenta de ataque. Tá? Ela pode espantar inimigos. Então, por exemplo, o Google comprou a Motorola, né? A parte lá de celulares, mobile, tá? Porque havia um estoque de patentes enorme lá e a Google agora está lá apoiada assim, sei lá quantas mil patentes que eles têm, né? E, olha, vem brigar comigo que eu acho alguma coisa aqui que você violou aqui e eu te dou uma cacetada, tá? Basicamente assim, tá? Para ele viabilizar o Android, para a Apple não ir para cima da Google com ferro e fogo, eles falaram assim, agora eu estou armado. Tá? Então, ele é uma ferramenta de defesa, mas é para ser usado como ataque. Né? Se você faz uma patente, deposita uma patente e guarda ela na gaveta, não vai servir para nada. Tá? Mais dia, menos dia, você vai ver que você foi clonado, copiado, enfim. E aí é que você vai ter que tirar essa patente e ir para cima dos outros. A minha experiência com patente aqui no Brasil é que é muito difícil dela efetivamente ser emitida. O governo dificulta a sua vida até a última, vai demorar, enfim, porque a patente ela passa a ser um direito muito forte. Quando você tem uma patente que realmente é emitida a seu favor, aquilo lá é muito forte. Para derrubar aquilo lá é muito difícil. Mesmo que você fale, mas o cara patenteou a roda, mas se foi emitido, é problema, não use roda no que você está fazendo. Por outro lado, você tem ferramentas muito interessantes aqui no Brasil que funcionam, que a PST já usou, que a Postron já usou, que é o desenho industrial. E o desenho industrial e o registro de marca. O registro de marca funciona. A gente registrou Positron assim que a gente pôde, obviamente, né? Registrou a marca Concept, que é a nossa marca alternativa, e nós já impedimos empresas até muito maiores que a gente a lançar produtos Positronic ou Concept, que, por exemplo, tinha a linha de aparelho de som que ia ser lançada, a gente conseguiu chegar lá antes e falar, não faz isso não, que eu registrei essa marca. E para mesmo, de recolher estoque na prateleira. Tá? Impressionante. Marcas e desenho industrial. Desenho industrial, o exemplo é o nosso chaveiro, o comando do controle remoto. Toda vez que a Positron lança um chaveiro, aquilo lá é registrado de tudo quanto é jeito possível e imaginável, porque é muito fácil dele ser clonado. Então, vira e mexe, já aconteceu mais de uma vez de um fabricante clonar o chaveiro e se passar por Positron, né? E aí a gente vai para cima e funciona, confisca molde, confisca estoque, manda destruir molde, é um negócio impressionante. Então, patentes é uma coisa que é fundamental. Propriedade industrial tem que olhar com cuidado, amor e carinho, porque é o que dá segurança para o seu negócio. No mundo empresarial não tem bonzinhos, tá? Tanto que o Sun Tzu, aqui, A Arte da Guerra, tá? Assim, é curioso, porque ele fez um livro de guerra que se aplica perfeitamente para um modelo de negócio. Tá? Eu não vou passar por tudo isso daqui, tá? Para não estourar mais ainda o meu tempo, tá? Mas basicamente eu vou falar uma frase aqui que eu acho muito interessante. Nessa história aqui de montar negócios e tudo mais, ele fala assim, a excelência suprema consiste em derrotar o inimigo sem lutar. Ups! Esse é um livro de guerra, tá? E ele fala assim, o que você pode fazer de melhor na sua vida é derrotar o inimigo sem lutar. Tá? Como é que se aplica isso para o mundo dos negócios? Basicamente, é muito simples. Tá? O que é a luta no ambiente de negócio? A luta é a guerra de preço. Você põe um preço no seu produto, aí você vê que o cara baixou 5%, aí você baixa 10%, aí ele baixa mais 5%, ele baixa mais 5%, baixa mais 5%, baixa mais 5%, baixa mais 5%. Essa guerra de preços, tá, faz com que os dois tenham a margem deteriorada. Tá? Se aquele for um produto vital para você, mais para você do que para ele, vai acabar te doendo mais do que nele. Então, se você entra numa guerra de preço, que foi o erro da estratégia de 2010 lá com a linha de áudio, que foi entrar com guerra de preço, tá? Você sai machucado. Você tem que ter muita bala na agulha para aguentar uma guerra. Uma guerra custa muito caro. Os Estados Unidos está em crise até hoje porque ficou 10 anos em guerras. Né? Uma guerra custa caro, né? Custa caro para a empresa. Tá? O que é derrotar o inimigo sem lutar? Imagina que você lança um iPad. Ele é o dobro do preço dos outros tablets. O dobro. Tá? E vende. E como vende? Tá? Você lança um iPhone. Custa 3, 4 vezes o preço da concorrência. E vende. E como vende? Tá? Isso
é derrotar o inimigo sem lutar. Tá? Tem margem, pode ter certeza que a Apple não está sendo amiguinha de ninguém, a vende. De certa forma, a Positron fez isso. Na história da Positron, o nosso alarme sempre foi o mais caro do mercado. Com exceção lá, logo dos primórdios, que a gente entrou, estava entrando, estava tateando, a hora que formou que a gente tinha uma qualidade um pouco melhor, que os features eram um pouco melhor, o preço sempre foi o mais caro. Sempre foi 30%, 40% mais caro do que o concorrente mais próximo. E sempre foi o alarme que mais vendeu. Sempre. Né? Isso daqui é a fórmula do sucesso. Tá? É defeat the enemy without fighting. Aqui é uma coisa pessoal. Tá? É o seguinte, esse autor aí, o Robert Kiyosaki, tá? Ele é bastante controversial. Tá? Muita gente critica esse cara de todo jeito, porque ele escreve uns livros que são divertidos, bastante interessantes, o Pai Rico, Pai Pobre, esse aqui o Cash Flow Quadrant, é divertido o livrinho, tá? Mas não tem nenhum embasamento teórico, nada disso, não tem nenhuma tese de mestrado de economia que dá alicerce para o que o cara fala. Mas vale a pena dar uma olhada, e isso vale para todo mundo aqui, porque vocês estão num momento crucial da vida de vocês. Tá? Tem 4 coisas que você pode ser na vida, basicamente, é isso que ele fala. Talvez tenha mais alguma combinação dessas, mas a princípio ele fala nessas 4 coisas. Você pode ser empregado e ter um trabalho, tá? Você pode ser um self-employed, que seria um autônomo, tá? E também ter o seu trabalho, né? Você pode ser um empresário, business owner, né? E aí você tem um sistema e pessoas que trabalham para você, tá? Ou você pode ser um investidor, e aí você tem o dinheiro trabalhando para você. Tá? Como é que funciona isso daí e rapidamente? Tá? Se você é um empregado, tá? A descrição típica do empregado é o seguinte, você segue o sistema. Tá? Ou seja, você entra numa empresa para trabalhar, ó, essa aqui é a sua função, você vai fazer isso, esse aqui é o seu horário e tal, você tem que ter essa e essa característica e você vai trabalhar naquele horário. Tá? A vantagem é que você tem um período fixo de horas para trabalhar, você tem um pagamento que vem todo mês, tá? E costuma ter uma série de benefícios aí, assistência médica, etc, coisa e tal, faz parte do pacote. Tá? Se você olhar por esse lado, é bastante razoável. Por isso que não existe certo ou errado aqui não, tá? O que eu estou falando aqui é só questão de opção ou não opção. Só qual que é o problema lá do empregado? O problema do empregado é que o imposto de renda morde na fonte. Tá? Você paga o imposto, antes de ver a cor do dinheiro, ele já vem subtraído. Tá? Isso é a lei, é o governo, não tem jeito. Tá? Então você paga o governo primeiro. Tá? E outra coisa é que você tem um chefe. Tá? Quer dizer, você está sempre sendo empregado, você está sempre subordinado a um chefe. Né? Você vai ter um cara acima de você dizendo o que você pode fazer, o que você não pode fazer, o que você deve fazer, etc. Tá? Ele cita outros prós, que seria o seguinte, você, como empregado, você pode fazer curso, você pode se aprimorar, chegar com o seu chefe e negociar um salário mais alto ou até mudar de empresa para um salário melhor, para uma condição de trabalho melhor. Tá? Então você tem um certo controle, mas, por outro lado, você pode também ser mandado embora. E isso pode te pegar totalmente desprevenido. Tá? Então, o seu empregado, no ponto de vista de impostos, é um problema. Tá? E no ponto de vista de liberdade, também é um certo problema. Aí você fala assim, não, eu vou montar o meu próprio negócio, eu vou ser self-employed, que seria um autônomo. É o caso, por exemplo, de médico, dentista, advogado, etc., que normalmente monta, e pequenos empresários também, se você tem uma venda, uma lojinha pequena, etc., você pode ser encarado como autônomo. Ele tem que ser um cara especializado, né? Ou seja, por que ele cobra para fazer, cobra o que cobra para obturar um dente seu, é porque ele fez todo um treinamento, ele tem toda uma especialização, você tem que chegar lá e pagar, não tem jeito. Tá? Ele tem a vantagem que ele tem horário flexível, ele trabalha no horário que ele quer, se ele quer, ele trabalha um pouco mais, um pouco menos. Né? Então, se vocês se tornarem autônomos, você tem o controle, tá? E pode conseguir bastante dinheiro. Tá? Não é raro você ver médico aí, pô, bem bom de grana, certo? Os caras médico, dentista, faz um bom dinheiro. Aliás, quanto mais especializado ele for, quanto mais capacitado e gabaritado ele for, e pensa bem, você precisa fazer uma cirurgia no coração. Você vai procurar o cara mais qualificado possível, né? Você não vai pegar um estagiário para fazer cirurgia no seu coração. E vai pagar, tá? Enfim, né? Então ele merece, né? Ninguém está discutindo isso, tá? Os contras, tá? Se não trabalhar, não ganha.
Então, se você é um médico, um autônomo, se você tem lá a sua lojinha, você fala, vou tirar um mês de férias. É um mês sem faturamento. Tá? Então, aí a pressão começa a ser ao contrário. Né? Aliás, eu tento tomar cuidado, dependendo do negócio, se o cara ficar muito tempo parado, ele perde o networking dele lá de clientes, o faturamento vai ser afetado. Tá? E ele também não tem muitos incentivos fiscais, não. É que aqui no Brasil é uma situação peculiar, onde muitas vezes o autônomo ele consegue misturar despesas pessoais na contabilidade dele, ele consegue dar um jeito lá para tentar evitar um pouco o fisco, mas não consegue. Hoje em dia está tudo muito cruzado, a hora que ele emitir qualquer nota de serviço, etc., as informações cruzam, então eles não têm muito incentivo. Mas ele tem uma vantagem, que ele controla o horário dele e ele não tem chefe. Num primeiro momento, né? Ele tem essa vantagem. Bom, e se você for empresário, que é isso que a gente está discutindo aqui, esse treinamento todo aqui, está todo mundo querendo ser empresário. Tá? O empresário tem uma vantagem significativa, ele é o criador de empregos, tá? E ele tem o sistema, quando você fala assim, eu tenho 8% da PST, significa que aquela máquina lá, que é aquela empresa que está virando, etc., coisa e tal, eu tenho a 8% da máquina. Tá? Com gente, com tudo aquilo lá que está virando. Né? Para o bem e para o mal. Que se a empresa for ruim, ou for mal, for à falência, eu vou arcar com 8% do prejuízo. Tá? Mas assim, é isso que o businessman, né, o business owner, né, o empresário tem. Tá? Ele tem uma flexibilidade, vocês vão fazer o que vocês quiserem. Se vocês pegarem um assunto lá, eu estava fabricando aquele... transcoder, a gente mudou para módulo de vidro, porque a gente quis, né? Então você tem uma flexibilidade para fazer o que quiser, de horário, etc. Tá? Tem muito incentivo fiscal. Tá? Uma empresa, porque a empresa ela gera muito trabalho, ela gera emprego, ela gera uma série de coisas, então tem incentivo, tem a lei de informática, tem a lei da Zona Franca de Manaus, quer dizer, você tem que ir atrás dessas coisas, você tem que entender, essa engenharia fiscal faz parte de administração do business, mas você tem. E o empresário, ele consegue colocar também alguns benefícios pessoais, seguro médico, carro, sei lá, ele consegue colocar uma série de coisas pessoais dele, põe para a empresa paga, enfim, ele consegue ter esse tipo de benefício. Né? Consegue muito dinheiro porque o negócio é escalável, né? Se ele tem mais pessoas, mais máquina, mais gente, mais não sei o quê, vai ter mais gente trabalhando para ele. Né? Então, qual que é o lado negativo da coisa? Tá? Bom, você é responsável por todos esses empregados. Quer dizer, vai chegar todo mês, todo mundo tem que receber. Né? A máquina tem que funcionar bem o suficiente para pagar todos os custos e todos o overhead. Né? Tanto os benefícios também. E você tem o risco do negócio. Todo negócio tem risco. Tá? Por mais sólido que aparenta, a Apple, a Dell, não sei. Não, ele pode chegar num determinado momento e passar por muita dificuldade a ponto de ser irreversível e quebrar. Né? E o empresário, ele tem, como aconteceu comigo, até muito pouco tempo atrás, 98% do meu patrimônio era empresa. Né? Se alguma coisa desse errado com a empresa, eu ia à falência. Tá? E há muito pouco tempo atrás é que eu inverti essa situação. Hoje está mais ou menos meio a meio, tá? Para vocês terem uma ideia. Mas ainda assim é muito significativo. Se a PST quebrar, falir, deixar de existir, eu tomei um prejuízo muito grande. Tá? Aí qual que seria o próximo nível? É investidor. O investidor é o cara que é rico e esperto, né? E põe o dinheiro para trabalhar para ele. Tá? Como é que ele faz isso? Tem vários jeitos. Você vira e mexe, ouve falar tem nomes aí famosos, agora eu não lembro, mas do Soros, enfim, esses caras aí, que eles atraem investimentos. O Henry Buffett, né? Warren Buffett, né? Ele atrai investimentos, a tal ponto que nem é nem o dinheiro dele. O pessoal dá dinheiro para ele investir. Então ele pega dinheiro dos outros. E o que ele faz com esse dinheiro? Ele investe em empresas. Né? E ele diversifica. Né? Então ele tem lá a indústria de cosmético, a indústria de eletrônica, a indústria automotiva, a indústria não sei o quê, diversifica. Né? Aí, lógico, um pode ir mais ou menos, o outro vai melhor, não sei o que lá, mas ele faz o leverage, né, em cima do business alheio. Tá? E muitas vezes nem é o dinheiro dele. Né? É impressionante como essas coisas funcionam. Tá? E aí, leverage from other people's time, effort and money. Ele pega até dinheiro dos outros. Tá?
e normalmente são os que menos pagam impostos. É impressionante isso, mas isso vale para o Brasil e vale para os Estados Unidos. Por quê? Porque os governos, via de regra, querem que os investimentos sejam feitos, eles querem incentivar investimentos. Então, o investidor é o cara que é mais incentivado por imposto. Qual que é o risco que ele tem? Investir errado. Né? Mas ele tem a liberdade de investir do jeito que ele quiser, ele pode fazer o que ele quiser. E se ele investir errado, muito errado, ele pode começar a perder dinheiro, pode começar a falir, etc. E aí ir para o buraco, isso também acontece. Tá? O que eu estou querendo dizer com tudo isso? É o seguinte, vocês estão num momento que vocês vão se encaixar aqui em algum lugar. Tá? Ou vocês até podem começar como empregados, depois mudar para self-employed, né, para autônomo, e depois para business, enfim, vocês vão se encaixar. Vocês estão agora no momento que as decisões que vocês tomarem, né, daqui para frente vão determinar onde é que vocês vão parar no futuro. Quando eu comecei em 1987, eu não tinha a menor visão dessas coisas. A única coisa que eu sabia era o seguinte, tinha acabado de me formar, tá? Não tinha dinheiro nenhum mesmo. Então, se eu fosse trabalhar, eu até ganhava alguma coisa, tá, etc. Mas se eu começasse o negócio, podia ser que desse certo. Então, era a hora de tentar. Então, eu tentei. Foi basicamente essa história. Tá bom? É isso aí, pessoal. Muito obrigado.